Olá pessoal, aqui é o João Vitor e na aula de hoje nós vamos resolver uma questão de física do Enem 2018 PPL que trata de cinemática e traz inclusive para a gente um gráfico. Então vamos para a leitura do enunciado. Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta, em função do tempo, está representada no gráfico, que é esse gráfico aí. Comando: os pontos em que a velocidade do carro é menor e maior são, respectivamente... Então ele quer saber em que pontos você tem a velocidade maior possível do carro e menor possível do carro. A primeira coisa que você tem que perceber aqui é o seguinte: esse é um gráfico de posição em função do tempo, não é um gráfico de velocidade. Se fosse a maior velocidade, a maior velocidade seria no ponto M. E a menor velocidade seria no ponto K, mas é um gráfico de posição. Então o que está acontecendo aqui? Vamos analisar. No primeiro momento aqui, ó, o que o carro está fazendo? Ele está aumentando a sua posição. Se ele está aumentando, variando a sua posição, ele está se movendo, ele tem velocidade. É como se ele estivesse se movendo. E está se movendo cada vez mais acelerado, né? Porque ele está mudando aqui, ó, a taxa de variação da posição no tempo está aumentando muito. A cada espacinho de tempo você está percorrendo, né? Mudando muito a posição, então a velocidade está aumentando. Então eu posso supor aqui que nesse primeira parte aqui, ó, você tem um movimento acelerado na parte 1. Chega num ponto aqui, ó, em que ele vai passar a ainda assim se mover para frente, ele está aumentando a posição, mas está aumentando numa taxa menor, né? Ou seja, ele continua indo para frente, ele continua indo na mesma direção de sempre, porque ele está aumentando a posição, mas a taxa de variação está diminuindo no tempo, então ele não está mais acelerado, ele aqui está desacelerado. Então esse trajeto aqui seria o 2 seria um movimento desacelerado, até chegar ali num ponto máximo aqui, em que a posição dele é máxima. Então ele foi, acelerou, desacelerou, chegou num ponto de posição máxima e passou a diminuir a sua posição de novo ao longo do tempo. Tá vendo que a posição está voltando a diminuir. O que significa diminuir a posição? É ele voltar. É como se ele tivesse ido do quilômetro 0 até o quilômetro 100, e aí ele chegou no quilômetro 100, ele passou a voltar por onde ele tinha vindo. Então, nesse instante aqui ele para, ele está em repouso, e dali em diante ele passa a voltar às posições originais. Então ele começa a voltar devagarmente aqui, né, nesse ponto M, ele está começando a voltar e passa a voltar numa taxa de novo maior, mais rápida. Então aqui ele está aumentando a velocidade de retorno, né, de voltar à posição original. Então até esse trajeto aqui é um trajeto de retorno. Ele está voltando de onde ele veio. Beleza, é isso que está acontecendo. Então ele começa acelerado e tal, desacelera um pouco, para e passa a voltar acelerado para onde ele veio. A gente tem que descobrir aqui em quais pontos você tem a maior e a menor velocidade. A maior velocidade vai estar na maior taxa de variação da distância com o tempo. E a maior taxa de variação da distância com o tempo é onde a reta tangente a essa curva está com maior inclinação, está com maior taxa de variação. É como se você tivesse aqui retas tangentes a essa curva e você tivesse querendo encontrar a inclinação dessa reta, porque quanto mais inclinado, mais posição ele varia no tempo. Então você tem, por exemplo, a reta tangente K, tangente a L, a reta tangente a M e a reta tangente a N também. Assim, dá para a gente perceber que a reta de maior inclinação, de maior variação da posição com o tempo, que significa maior velocidade, é a reta que está aqui no ponto L. Então, no ponto L é onde ele tem maior velocidade, porque ele está variando mais a sua posição com o tempo. Cada segundinho que passa, ele muda muito a sua posição. Então, a velocidade máxima acontece no ponto L
E a velocidade mínima é onde ele tem a reta de menor inclinação possível, porque a reta horizontal é ele em repouso, é ele parado. Então a reta, quanto menor a inclinação, mais próximo disso ele está. A reta com a inclinação mais próxima da horizontal aqui é a do ponto M. O ponto M é o ponto em que ele parou e está começando a voltar de onde ele veio. Então essa reta tem uma inclinação muito pouca, muito baixa. Logo, ele tem uma velocidade menor. Logo, os pontos de menor velocidade e maior velocidade são M e L, que corresponde à alternativa C. Então, uma questão em que a gente tem que analisar o gráfico de variação de posição no tempo para descobrir maior e menor velocidade. E a gente faz pela inclinação. E é assim que se faz essa questão.